Vamos continuar a leitura da aula de Srilacharya Maharaj. Ele está falando sobre como surgiu o Srimad Bhagavatam. Nós lemos anteontem, na quarta-feira, porque ontem nós tivemos o aparecimento de Sri Sita Thakurani. Então, hoje vamos continuar a leitura da quarta-feira. Nós iniciamos esse pedacinho aqui, eu vou repetir somente esse pedacinho. Então, Srilacharya Maharaj fala, pode-se obter o Senhor Supremo somente através da devoção, Bhakti. Bhakti quer dizer devoção. Somente através da devoção nós chegaremos a Deus. Não através do karma, ações fruitivas, dhyana, conhecimento, ou qualquer outra yoga. Nenhuma outra yoga. Hoje existem, sei lá, inúmeras yoga. O pessoal está inventando várias yogas por aí. Tem as tradicionais e agora o pessoal está inventando novas yogas, né? Mas, na verdade, como diz aqui, nenhuma yoga vai te levar para Deus, somente a devoção, somente Bhakti Yoga. As outras são complemento, como eu falei quarta-feira. Complementam, na verdade, você vai ter uma boa saúde se você fizer um tipo de yoga. Então, isso daí, a boa saúde, vai ajudar você a fazer mais serviço devocional, se você estiver fazendo serviço devocional, claro. Se você tiver uma boa saúde porque você faz um tipo de yoga e não serve Deus, o que você está fazendo? Você está tendo mais energia, mais saúde para desfrutar. Para você desfrutar dos sentidos. Então, não tem nenhuma vantagem em você fazer algo para você ter mais saúde, para você ter mais energia, para desfrutar dos sentidos. Não tem nenhuma vantagem espiritual nisso. Como disse Srilacharya Maharaj, nós temos que usar os remédios, nós temos que usar tudo, a medicina, tudo, para o serviço a Deus. Você tem que estar com saúde, o corpo saudável, para você poder fazer o serviço. Mas não adianta você fazer um tipo de yoga que vai te dar mais saúde para você continuar a desfrutar cada vez mais. Hoje em dia a medicina, na verdade, o que ela faz? Ela prorroga a vida da pessoa, ela dá uma melhor qualidade de vida para a pessoa, mas se a pessoa não utilizar isso para servir Deus, não há vantagem nenhuma em viver 80, 100 anos. Srilacharya Maharaj já falou isso. Qual a vantagem de você viver 100 anos se você não serve Deus? Você só vai produzir mais karma. Você só vai acumular mais karma para as próximas vidas. Então não há vantagem nenhuma. Temos que usar tudo para Deus. A medicina sim, alguns agora aplicam energia, né? E na China se chama Qigong, aí no Ocidente agora é Reiki, é isso, é aquilo. A aplicação de energia sim, é bom para que você tenha uma saúde melhor, mas para servir Deus. Se não for para servir Deus, o que adianta ter uma boa saúde? Nenhum significado espiritual. Continuando aqui a leitura. Você pode perguntar, onde se pode obter devoção? Isso é uma pergunta muito boa, né? Como eu vou ter devoção? Onde se pode obter a devoção? Você não pode obter em nenhum mercado, em nenhuma loja, em nenhum lugar desses você pode obter devoção. Pode comprar muitas coisas no mercado, arroz, sal, legumes, mas não pode comprar devoção. A devoção, na verdade, não tem preço. Não tem preço material a devoção. Ninguém pode comprar Deus. A pessoa fala, vou comprar a devoção, vou começar a doar todo dia, todo mês, na verdade, o dinheiro para o templo, para a missão. Você não pode comprar Deus. Você tem que fazer a prática devocional também. Claro que você fazer uma doação para a consciência de Krishna é serviço devocional. Você está utilizando aquele dinheiro que você ganhou através do seu esforço, através da sua energia gasta,
para Deus. Então, também é serviço. Você vai ganhar sukriti. Mas não dá para comprar Deus. Se fosse assim, o homem mais rico do mundo, ele seria um devoto puro. Não, não é assim. Não se pode comprar Deus. Você não vai encontrar no mercado. Você só pode obter a devoção da Associação dos Devotos. Bhaktistu, Bhagavat Bhakta, Sangena, Parajayate. Esse verso quer dizer o seguinte: esse verso está num dos Puranas. O Purana se chama Brihan Naradya Purana. E quer dizer o seguinte: se você se associar com os devotos e se render aos devotos, obterá a devoção. Temos que nos associar e nos render aos devotos. Krishna fala no Bhagavad Gita: eu gosto mais daquele que serve o servo do meu servo do que aquele que me serve diretamente. Então, Krishna gosta que nós nos rendemos à associação com devotos e se render aos devotos. Você obterá a devoção através disso. O que significa associação? Associar-se com os devotos? Não significa dormir com eles na mesma cama, comer com eles no mesmo prato. Caso contrário, os mosquitos também dormem junto com o sadhu, com o guru, mas eles se associam com o sadhu, com o guru. Eles não têm essa associação. Eles mordem, eles picam, eles sugam e perturbam o guru, o sadhu. Então, isso aqui é muito comum eles falarem isso. Do mosquito e da pulga. A pulga está na cabeça do guru. O piolho está na cabeça do guru. A pulga está no corpo do guru, de repente. Ou está sugando um devoto. O mosquito está sugando o guru. Mas ele não tem nenhuma associação com o guru. Nenhuma associação. Não é dormir na cama ao lado do guru. Não é comer do lado do guru. Ou comer no prato do guru que vai te dar associação com o guru. Ou com o santo, com o sadhu. Não é dessa forma. As pessoas acham que é isso. Alguns falam assim: poxa vida, mas eu moro tão longe. Eu moro tão longe do guru. O guru está do outro lado do mundo. Eu nem conheci meu guru. Já escutei isso também. Eu também não conheci meu guru instrutor, meu guru iniciador, meu Shiksha Guru. Desculpa, meu Diksha Guru. Eu não conheci meu Diksha Guru, Srila Govinda Maharaj. Mas eu posso ter associação com ele, claro. Como? Seguindo o que ele fala. Lendo o livro dele. Escutando as aulas dele. Esse é o tipo de associação. A associação não é estar do lado, ter conhecido ele, prestar reverência aos pés dele, não. A associação é você seguir o que o guru fala. Você servir o guru. E o guru falou, por exemplo, Srila Govinda Maharaj. Ele falou: meu sucessor é Silachara Maharaj. Se eu quero servir Srila Govinda Maharaj, eu tenho que servir Silachara Maharaj. Porque ele falou isso. Ele é meu sucessor. E aí, Silachara Maharaj, ele deixou Silatila Kaniriha Maharaj. Quem quer servir Silachara Maharaj, tem que servir Silatila Kaniriha Maharaj. Ele está no lugar dele. Ele está sentado na cadeira dele. Ele é o sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Isso é associação. Então, se você quer servir o guru, se quer ter associação com o guru, escute a aula dele todo domingo. Todo domingo, Silatila Kaniriha Maharaj, ele está dando um darshan. Como que você pode querer servir Silachara Maharaj se você não escuta o que o sucessor está falando?
você não recebe o darshan do sucessor dele. Nós temos que compreender isso. Não adianta se lamentar. Eu não conheci meu guru. Eu não tive nenhum contato pessoalmente com meu guru. Mas se você está servindo o guru, você tem mais contato com o guru, mais associação, do que aquele que conheceu o guru, teve com ele e não faz nada. Não segue nenhuma das suas instruções. Então, isso aqui tem que ficar bem claro, por isso que Srilacharya Maharaj fala. A associação não é estar próximo do guru ou do sadhu, a associação não é comer no mesmo prato dele. E existem 3 tipos de devotos. Devotos que, isso aí também é uma aula anterior de Srilacharya Maharaj, ele fala, existe o guru seva, aquele devoto que serve o guru. Existe o guru tyagi, aquele que renuncia o guru. Existe o guru bhogi, aquele que desfruta do guru. Aquele que usa o nome do guru para ter fama e poder. Aquele que usa o nome do guru para ter dinheiro. Aquele que usa o nome do guru para ter kamini. Desfrute do corpo do outro. Existem 3 tipos de devotos. Então, Guru Sevaya, Guru Bhogi e Guru Tyagi. E nós temos que ser qual? Claro, aquele devoto que serve o Guru, não o que desfruta do Guru e nem o que renuncia ao Guru, aquele que larga o Guru. Então ele falou aqui, eles mordem, eles picam o Guru, eles perturbam o Guru. Ninguém pode suportá-lo. Você imediatamente liga. Você imediatamente coloca alguma coisa para ter uma boa noite. Um repelente, por exemplo, de mosquitos. Algo que você vai, um mosquiteiro, né? Não matar o mosquito, mas para que o mosquito não chegue perto de você. Você quer repelir o mosquito. Srilacharya Maharaj falou, não devemos matar nenhum animal, nenhum inseto. Não é somente não comer carne. Você está lá, por exemplo, de noite dormindo, ou está quase dormindo, e vem um mosquito fazer barulho. Eles gostam de fazer barulho. Na verdade, o barulho é as asas dele. Eles fazem barulho justamente próximo do nosso ouvido. Por quê? Porque o mosquito, ele vai pelo CO2 que nós exalamos. Onde tem CO2, o mosquito vai. Por isso que ele vem normalmente na nossa cabeça. Porque você está exalando CO2 por onde? Pela boca, pelo nariz. O mosquito não fica normalmente no pé. Ele fica rodando a cabeça, ele fica lá fazendo barulho. E a pessoa fica irritada, ela pega aquela raquete de estourar o mosquito e ela estoura o mosquito. Você imagina só que crueldade. Você mata o mosquito, estourando ele, dando um choque e ele arrebenta, ele estoura. Só que ele tem Paramatma lá dentro dele também. Ele não tem somente a alma de Shivatma que está lá dentro. Ele tem o Paramatma, ele tem uma expansão de Deus dentro dele. E você estourou o corpo dele. Então, Srilacharya Maharaj falou, nós não devemos matar nenhuma formiga, nenhuma aranha, nenhum mosquito, nenhuma barata. As pessoas têm horror de barata, mas você não vai acabar com a barata do mundo, matando aquela barata que está na tua casa. A barata não vai acabar. Quando você vai dormir e você deixou a louça suja, você deixou um copo lá melado, que você tomou um suco, tomou algo assim, vai ter barata no copo de noite, com certeza. Elas vêm de noite. Se você deixou um prato sem lavar, com restos de comida, vai ter barata comendo a comida do prato. Em todo lugar existe isso. Você não vê, mas ela está lá. E aí ela vai embora. Então, quando você vê, por que você vai matá-la? Você está matando um ser que está lá naquele corpo. Uma alma está naquele corpo. Então, você não quer ter barata, muita barata na sua casa? Você não quer ter rato?
Guarde tudo. Não deixe um saquinho de farinha, um saquinho de algo para o rato ir lá e comer. Não deixe o prato sujo de noite para barato ir lá e lamber. Não matar. Então, se a gente está falando aqui sobre mosquito, né? Então, o mosquito incomoda, você coloca um repelente para ele não vir perto de você. O mesmo com percevejos. Eles dormem com você na mesma cama, mas não se associam a você. Associação, sanga. A palavra sanga quer dizer associação. Com o guru ou um devoto significa ouvir o que é certo. Ouvir o que o guru fala, ouvir o que é certo. E fazer, não adianta só ouvir. Temos que fazer. Então, ouvir o que é certo. Sati pata, ouvir o que é certo, sati pata. E segui-lo, seguir a orientação, o que é certo. A associação com o guru significa ouvir o que o guru diz e segui-lo, ouvir o que o guru deva diz. Na verdade, você tem que ouvir somente o seu guru. Você tem que ouvir somente o seu guru ou quem está na missão, mas o guru é único. O guru iniciador é único. Você não tem que escutar outros gurus. A não ser que seja da mesma linhagem, da mesma filosofia, da mesma missão. Mas não ouvir outros gurus. E a última palavra é do seu Gurudeva. Você tem que seguir o seu Gurudeva em sua vida. Sadhu Sangha significa ouvir o sadhu e seguir o que ele diz. Mahaprabhu, agora tem um verso aqui que diz o seguinte. Esse verso significa os passos de grandes personalidades. Seguir os passos de grandes personalidades. Nós devemos viver da mesma forma que as grandes personalidades vivem e viveram. É assim que você recebe Sadhu Sangha, associação sagrada. Então nós temos que viver, pegar o exemplo de como os gurus predecessores e também o atual, como ele vive. Nós temos que pegar o exemplo. Acharya é aquele que ensina pelo exemplo. A palavra Acharya quer dizer aquele que ensina pelo exemplo. E Srila Acharya Maharaj já falou numa aula anterior, ele fala, aquele que consegue, aquele que está com a fala controlada, ele controla o que ele fala. Aquele que está com a ira, o nervoso controlado. Aquele que tem a mente controlada, ele controla a mente. Aquele que controla a boca, o que ele vai comer. Aquele que controla a quantidade de comida que ele vai comer, o estômago. E aquele que controla os genitais, ele pode ser um guru, ele pode ser um acharya genuíno. Qualquer um que tiver o controle desses 6 pontos, ele pode ser um acharya, um guru genuíno. Se ele não tem o controle desses 6 pontos, ele não pode ser um acharya genuíno. Ele não pode ser um guru fidedigno. Srila Acharya Maharaj deu essa aula. E onde está escrito isso? Srila Rupa Goswami falou isso. Srila Rupa Goswami falou isso. Então, qualquer um pode ser um acharya, qualquer um pode ser um guru, desde que ele tenha essas 6 qualidades. Ele consiga controlar tudo isso. Se não consegue controlar, como que ele vai poder instruir alguém para chegar ao amor puro por Deus, se ele mesmo não consegue controlar isso? Se ele está no buraco, ele não consegue tirar ninguém do buraco. Para tirar alguém do buraco, ele tem que puxar a pessoa.
Ele tem que estar fora do buraco. Então, aquela alma que está no buraco ainda, no buraco do desfrute dos sentidos, que não controlou nada disso, ele não pode ensinar ninguém, ele não pode ser um guru genuíno. Ele não é um guru genuíno, porque ele ainda está preso. Se ele está preso no mundo material dessa forma, como que ele vai querer tirar alguém? Isso é Rupa Goswami falando, Srila Rupa Goswami. E Srila Charanaraja reproduziu o que Rupa Goswami falou. Vamos continuar então aqui, agora um outro subtítulo, mas é continuidade da aula. É a parte 9 dessa aula. Essa aula foi dada em Bengali, em Calcutá, num programa de pregação por Srila Acharya Maharaj. E ele continua falando. Depois que Narada Goswami, ele deu a sua instrução a Vyasadeva, não sei se vocês lembram, na aula da quarta-feira, estava sendo contado que Vyasadeva escreveu os 4 Vedas, o 5º Veda, que é o Mahabharata, os 108 Upanishads, os 18 Puranas. Ele escreveu Vedanta Darshana, mas ele não estava feliz. E aí ele procurou Narada Muni, que é o seu guru, Narada Goswami, e Narada falou, claro que você não pode estar em paz, você não está feliz. Você misturou tudo, você deu tudo misturado, você cozinhou, mas misturou como o arroz, o dal, o sabji, os legumes, o arroz doce, você misturou tudo. Como é que você vai dar prazer para alguém com tudo misturado? E aí ele falou, faça um livro que não tenha mistura, faça um livro de Bhakti Yoga. Então, aqui continuando a história de Vyasadeva. Vyasadeva se perguntou, se eu escrever uma escritura exclusivamente sobre a devoção, quem a pregará neste mundo? Essa era a pergunta dele. Realmente é muito difícil. Se você vai pregar somente devoção, são poucos que querem ouvir e poucos querem pregar. Porque se você for pregar sobre devoção pura, ninguém escuta, ninguém quer isso. Todo mundo quer desfrute dos sentidos. As pessoas querem karma misra bhakti. As pessoas querem dhyana misra bhakti. Ações fruitivas misturadas com devoção, conhecimento misturado com devoção. Então Vyasadeva perguntou, quem vai pregar isso se eu escrever isso? Então ele se lembrou de Shukadeva Goswami, que era o seu discípulo, ou filho também. Pode-se dizer os dois. Já foi dito a história de Shukadeva Goswami, ele saiu do ventre da mãe dele com 12 anos de idade, e ele tinha medo de Maya atingir ele, por isso que ele não saía do ventre. Porque Maya, a hora que a alma está no corpo e ela sai do ventre da mãe, a hora que o corpo sai do ventre da mãe, Maya já ataca ela. E ele não queria sair porque ele estava com esse medo. E aí, todos sabem da história, Vyasadeva parou Maya durante 5 minutos. Ele tinha esse poder de parar a ilusão, parar Maya. E Shukadeva Goswami saiu correndo em direção à floresta. Depois de 4 anos, ele encontrou Parikshit Maharaj, com 16 anos. Ele foi à Assembleia e falou o Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Então, continuando aqui, naquela época, Shukadeva já estava no ventre de sua mãe há 12 anos. Você pode ver como esse passatempo é incrível. Você pode se perguntar qual é a prova de que Krishna é o Senhor Supremo. Você tem filhos em casa. Eles nascem vestindo roupas tilaka e com uma guirlanda no pescoço? Essa é a pergunta de Srila Acharya Maharaj. No entanto, quando Krishna ele apareceu em Mathura, ele apareceu assim, assumindo uma forma de 4 braços, vestindo roupas, segurando uma concha
uma massa, um disco e uma lótus, uma flor de lótus. Quando os pais de Krishna, Devaki e Vasudeva, eles ofereceram as suas reverências a ele, a Krishna, ele ficou com 2 braços. Já contamos essa história aqui no Jamastami, né? Então, quem nasce com roupa, quem nasce com guirlanda, quem nasce de 4 braços, com uma flor de lótus, com a massa, quem nasce com isso nas mãos? Somente Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. Então, quando eles ofereceram reverências, ele ficou com 2 braços, ele se transformou e ficou com 2 braços, e ainda estava vestido e decorado com ornamentos. Esta é a diferença. Essa diferença entre nós e Krishna, claro, não é só essa diferença, mas Krishna nasceu dessa forma, ninguém nasce dessa forma. Então, quando Vyasadeva, ele se lembrou de Shukadeva Goswami, ele foi até o menino que ainda estava no ventre de sua mãe e disse a ele: Shukadeva, venha, você deve sair e pregar religião neste mundo. Shukadeva respondeu: ele podia falar mesmo no ventre de sua mãe. Não, não, eu não vou sair. Eu não vou sair daqui. Por que você não vai sair? Falou Vyasadeva. Porque se eu sair, Maya vai me pegar. Então, muitos sábios, eles chegaram lá, incluindo Parasharamuni, que era o pai de Vyasadeva. Ele aconselhou Vyasadeva: você tem muito poder. Você pode parar o trabalho de Maya, da ilusão, por 5 minutos. Você vai sair. Se eu parar Maya por 5 minutos? Perguntou Vyasadeva a Shukadeva Goswami. Sim, 5 minutos são suficientes, disse Shukadeva. Quando Shukadeva Goswami ele apareceu, ele saiu do ventre de sua mãe, ele fugiu para a floresta. Podemos nos perguntar, às vezes, como isso é possível? Ele saiu correndo para a floresta, como isso é possível? A nossa vaca em Nishinrapali, ela teve um bezerro recentemente. E 1 hora depois que o bezerro ele nasceu, ele estava correndo. Se os bezerros podem fazer isso, por que não os humanos? É necessário ter fé. É necessário ter fé nas Escrituras. O que está dito lá não é mentira. Tudo que está nas Escrituras que seguimos é verdade. Temos a história que Silacharya Maharaj contou, que uma vez Narada Muni, ele ia visitar o Senhor Vishnu. Narada Muni ia visitar o Senhor Vishnu e ele falou, ele estava andando na rua, ele falou, encontrou um sapateiro que conserta sapato. E aí ele falou para o sapateiro: eu estou indo lá visitar o Senhor Vishnu. E o sapateiro falou para ele: nossa, que bom, mande lembranças para ele. Mande minhas reverências ao Senhor Vishnu. E aí eles ficaram conversando durante um tempo e Narada Muni saiu. E foi andando, depois ele encontrou um Brahmana. E falou a mesma coisa para o Brahmana: eu estou indo ver o Senhor Vishnu. E o Brahmana falou: ah, que bom, me dê as reverências minhas para ele. E foi embora. Depois Narada foi lá ver o Senhor Vishnu e falou para o Senhor Vishnu: eu encontrei um sapateiro assim, 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 e ele mandou reverências para você.
E aí falou, eu encontrei também um Brahmana, ele mandou reverências para você. O Senhor Vishnu falou para ele, para Narada Muni, o sapateiro virá morar comigo aqui na próxima vida. Quando ele abandonar o corpo, ele virá aqui para o Paravioma. Mas o Brahmani não. O Brahmani não virá na próxima vida para o Paravioma, para o mundo transcendental. E aí Narada Muni falou, mas como assim? O sapateiro que está lá o dia inteiro fazendo serviços braçais, está consertando sapato, ele virá para o mundo transcendental? E o Brahmana que oferece boga, ele oferece arati várias vezes por dia, ele prega, ele se dedica à sua oferenda, ao puja, ao archana, ele não virá? Aí o Senhor Vishnu falou, não virá. Por que ele não virá? E aí o Senhor Vishnu falou, vá lá, quando você voltar para a terra, você vai falar a mesma coisa para os dois. Você vai falar para o sapateiro e você vai falar para o Brahmana. Você vai falar para eles, eles vão perguntar o que o Senhor Vishnu estava fazendo. E você vai falar que eu estava passando um elefante pelo buraco da agulha. Fale isso para eles. E aí Narada Muni veio para a terra e encontrou o sapateiro. Não, primeiro encontrou o Brahmana. E o Brahmana perguntou justamente isso. O que o Senhor Vishnu estava fazendo? E aí Narada falou, ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E o Brahmana falou, não, fala sério. Eu estou perguntando sério, o que o Senhor Vishnu estava fazendo? E aí Narada Muni falou, então, eu estou falando, ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E o Brahmana ficou duvidando. E aí quando ele encontrou o sapateiro, ele falou a mesma coisa para o sapateiro. O sapateiro fez a mesma pergunta. O que estava fazendo o Senhor Vishnu? E aí o Narada Muni falou, ele estava passando o elefante pelo buraco da agulha. E o sapateiro olhou para ele e falou, tudo é possível, ele falou. Se de uma semente tão pequena, uma semente, nasce uma árvore tão grande, pela vontade de Deus, isso é possível. Tudo é possível. Deus pode fazer tudo. E aí Narada Muni pegou e pensou, é por isso que o Brahmana não vai para o mundo transcendental na próxima vida, apesar dele estar servindo, fazendo isso, fazendo aquilo. E o sapateiro está lá consertando sapato, mas a consciência de um é totalmente diferente da outra. A consciência do sapateiro ia levar ele na próxima vida para o mundo transcendental. E tem várias outras histórias também. A história do Brahmana também, que fazia puja todo dia, e ele olhava pela janela, ele olhava o quarto de uma prostituta. E da onde ele estava, ele olhava o quarto da prostituta. E sempre tinha gente nova lá. Ela trabalhava com isso, claro, ela vende o corpo. Ela ganha dinheiro para dar prazer para os outros, com o corpo dela. Uma prostituta. E ele ficava criticando ela o dia inteiro. Veja só essa mulher, o dia inteiro lá, fazendo isso e não sei o quê, sempre criticando ela. E ela também conseguia ver o Brahmana do quarto dela, da janela do quarto. E ela falava, olha que homem santo. O dia inteiro ele está lá adorando Deus e eu sou pecadora. Eu estou aqui o tempo todo fazendo isso. Esse homem é santo. E aí eles morreram, abandonaram o corpo. E quando chegou lá, a prostituta, ela foi avaliada e falou, realmente, você vai ficar aqui. Você vai ser liberada. E chegou na vez do Brahmana, ele não foi liberado. Ele questionou por que ela foi. Ela ficava o dia inteiro lá fazendo coisas erradas. E eu o dia inteiro fazendo puja, o dia inteiro me dedicando. E aí foi dito para ele, porque você critica ela o dia todo. Você criticou ela o dia todo e ela só te elogiou. Então veja só como é problemático, como é perigoso nós olharmos o defeito dos outros.
Quem olha o defeito do outro é mais grave, ele vai ter mais reações do que aquele que faz a coisa errada. Se você olhar e divulgar o que o outro está fazendo errado, é pior do que o outro que faz a coisa errada. Então nós temos vários exemplos de brahmanas. Não é porque você faz puja o dia inteiro, não é porque você faz isso que você vai para o mundo transcendental, que você vai amar a Deus puramente. Depende das atitudes no geral. Depende da consciência de cada um. Vamos continuar a leitura aqui. Então, nós temos que ter fé na Escritura. Se é dito que Shukadeva Goswami saiu do ventre da mãe com 12 anos, nós não temos que olhar com o olhar material, a razão material. O mundo transcendental não está sujeito a regras, muito menos regras físicas. A regra física não existe para eles. É claro que se você for pensar fisicamente, né, na medicina, na fisiologia, você fala, é impossível uma criança ficar 12 anos no ventre da mãe. Que tamanho ela saiu, e isso e aquilo, você vai começar a pensar um monte de bobagem. A sua mente vai começar a analisar. Nós não temos que analisar as escrituras. Nós temos que escutar e ter fé que aquilo aconteceu. Como é possível Krishna, Gopal, pequenininho, com 7 anos de idade, na verdade 7 anos corresponde a 10,5, porque cada ano de Krishna, de uma grande personalidade, corresponde a 1 ano e meio. Krishna Gopal, com 7 anos ou 10,5, ele levantou a colina de Govardhana com o dedo mínimo da mão esquerda. Como isso é possível? Como que um ser humano, como que uma criança consegue fazer isso? Mas está lá, nós temos que ter fé que aconteceu. Tudo que está nas escrituras não é inventado. Se você jogar no Google hinduísmo ou jogar algum passatempo, vai falar mitologia, não tem nada de mito, é verdade. Tudo que está nas escrituras é verdade. E uma das ofensas ao santo nome é você achar que o que está nas escrituras não é verdade. Você não confiar nas escrituras é uma das ofensas ao santo nome. Então, nós temos que ter fé em tudo que é dito. Não é uma fé cega, mas nós compreendendo que Krishna é o Supremo, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e quando ele quer. Shirada é a fé firme e determinada de que, pelo serviço a Krishna, todas as ações são realizadas. Esse é um verso aqui que foi dito. Então, pela ação a Krishna, tudo é realizado. Se você se render totalmente a Deus, você largar tua vida material, teu dharma social, se você largar, se você é Shudra, trabalhador braçal, Vaishya, comerciante, Kshatriya, o governador, o presidente, ou o Brahmana, se você largar tudo isso e se render a Deus, todo o serviço será feito. Você servindo Deus, você não tem mais nenhuma penalidade por largar. É diferente de você falar, vou largar minha família, vou largar meu filho, vou largar meu trabalho e vou ficar aqui na montanha, retirado. Ou vou ficar no sofá da minha casa, retirado. Não faço mais nada. É diferente. Se você servir Deus, Ele tira toda a penalidade de você largar o seu dharma social. Você pode largar o filho, sim. Você pode largar sua mãe, sim. Você pode largar o seu emprego, sim. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Abandone todas as religiões e renda-se a mim. E eu te protegerei. Isso não vai causar nenhum mal para você. Quando Krishna fala religião, nós temos que compreender. Silachara Maharaj falou, não é somente religião de você... eu sou cristão, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, quando ele fala em religião lá no Bhagavad Gita, ele está falando no Ashara Dharma e no Varna Dharma. O Varnashara Dharma. Largue tudo e renda-se a mim. Então, se você quiser morar num templo, você quer se render, Krishna não vai te penalizar por você ter abandonado nem sua mãe, nem seu pai, ninguém. Nem seu filho, nem seu emprego. Silachara Maharaj fez isso.
Shila Govinda Maharaj fez isso, Shila Siddhar Maharaj fizeram isso. Todos os três fizeram isso. Largaram tudo e se renderam a Deus, foram para o templo. Então não há problema nenhum, muito pelo contrário. É essa que é a solução do problema. Isso está escrito no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 62. Uma vez um homem, ele veio até mim, em Navadvipa. Ele trabalhava em um moinho de arroz, de beneficiar arroz. E ele adorava Kali. Ele costumava ser visto com uma marca na testa. Essa marca aqui chama Sindor na testa. Perguntei-lhe uma vez, quem colocou esse Sindor para você? E ele explicou que, quando ele trouxe algumas folhas de bel para alguém, eles colocaram uma marca Sindor nele. Alguns dias depois disso, ele de repente veio até mim usando enormes marcas de tilaka. Ele implorou, por favor, me salve, por favor, me salve. Quando eu te vi, diz o homem, entendi que você pode me salvar. De uma forma ou de outra, o Senhor dá instruções às pessoas, seja Kali, Durga, Lakshmi ou Ganesha. Todas elas estão sob o Senhor Krishna. É dito no Sri Brahma Samhita. Aí tem um verso aqui do Brahma Samhita que diz o seguinte: Krishna, que é conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem um corpo espiritual eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem outra origem, pois ele é a causa principal de todas as causas. Esse é o verso do Brahma Samhita. Isso está escrito, então, no Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1. Ele é a causa de todas as causas. É por isso que se diz que Shraddha significa uma fé determinada, de que, pelo serviço a Krishna, todas as ações são realizadas. A sua dívida para com o seu pai, sua mãe, os rishis, que são sábios, os semideuses, todas as dívidas são liquidadas se você servir ao Senhor Supremo. Então, nós temos dívida sim com os semideuses, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os sábios, porque o pai e a mãe deram o corpo para nós, alma. Os rishis, os sábios, nós temos dívida com os semideuses, mas tudo isso será liquidado. Toda essa dívida será liquidada com o serviço a Deus, a Krishna. Uma vez me perguntaram qual era o meu verso favorito do Srimad Bhagavad Gita. E eu disse, então veja só, o verso favorito de Silacharya Maharaj: abandone todos os tipos de religião e entregue-se completamente a mim. Eu o libertarei de todos os pecados,
Não se desespere. Esse é o verso principal, mais querido, de Srila Acharya Maharaj. Srimad Bhagavad Gita é o verso do capítulo 18, verso 66 do capítulo 18. Abandone todas as religiões. A religião de servir a sua mãe, o seu pai, amigos, a religião dos Shudras, a religião dos Brahmanes, a religião dos Kshatriyas, a religião dos Vaishyas, etc. Abandone todas as religiões e renda-se a mim. Não se preocupe, eu o salvarei de todos os pecados. É necessário acreditar nisso. Se você não tem fé, então, como você vai entender isso? Você pensará, Shukadeva acabou de nascer, como ele pode correr? Então é necessário fé, como disse Acharya Maharaj. É o que eu estava falando antes. As perguntas, você começa a questionar as escrituras, você começa a questionar as coisas, isso não é apropriado. Não podemos ver as escrituras com olhar material. Por isso também, amanhã é o aparecimento de Sri Lalita Devi, no domingo é o aparecimento de Srimati Radharani. Nós não temos que olhar o Lila de Krishna com orada, com o olhar material. Nós não devemos, na verdade, nem ficar nos aprofundando nisso, nem querer saber como é. Porque nós vamos trazer para o mundo material, vamos querer começar a analisar o nosso comportamento, colocar Srimati Radharani no nosso lugar, colocar Krishna no nosso lugar. Isso não é apropriado. Nós temos que ter tirada a fé firme e determinada, que a escritura é correta, que tudo que está lá é verdade. Tudo que está lá é verdade. E nós temos que aceitar. Porque é verdade. Não há imaginação. Nada do que está lá é imaginação. Não foi feita por um ser humano. Por isso não há nenhuma consciência, não há nenhuma filosofia, não há nada, nenhuma teoria humana que é superior à consciência de Krishna. Qualquer coisa que o ser humano invente é inferior ao que Krishna falou. É inferior ao que Mahaprabhu falou. Nada é superior ao que Krishna falou. E Krishna falou para o Senhor Brahma, nós lemos isso aí acho que na quarta-feira ou terça-feira. Krishna passou tudo para o Senhor Brahma, que é o primeiro ser do universo, o criador do universo. Que passou para Narada Muni, que passou para Vyasadeva, que passou para Madhvacharya. E assim veio até chegar em Madhavendra Puri. De Madhavendra Puri veio para Isvarapuri, que é o guru de Mahaprabhu. De Isvarapuri, claro, Mahaprabhu, e aí os Goswamis de Vrindavana, os 6 Goswamis, mais Lokanatha Das Goswami, até Srinivasa Acharya, Shyamananda Acharya, Narottama Das Thakura, e aí passou para Srila Bhaktivinoda Thakura, que agora está no altar, né? Os outros não estão no altar, mas Srila Bhaktivinoda está no altar. E aí vai na sucessão discipular. Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, e agora Srila Tilaka Niriha Maharaj. Essa sucessão discipular. A verdade vem sendo transmitida de guru a discípulo. Claro que ela está na escritura, mas o guru é a escritura viva. O guru é a escritura, o guru genuíno é a escritura encarnada. Então nós temos que ter fé que o que ele fala é real, é verdade. A nossa mente sempre está enganada. Nós não temos que escutar o nosso amigo, o nosso pai, nossa mãe, o nosso filho, o nosso marido, nossa mulher. Não temos que escutar o psicólogo, nem o psiquiatra, nem o sociólogo, ninguém. Ninguém, nenhum ser humano normal, ninguém que tenha alma de Vátima, que está aqui para cumprir karma.
Não temos que ir atrás de ninguém. Qualquer informação que eles nos dão não é aconselhável seguir. Temos que seguir somente uma informação, a do Guru genuíno, do seu Gurudeva. Ele falou, é lei. O Guru falou, é lei. Não temos que questionar o que o Guru fala. Quem somos nós para questionar o que o Guru fala? E não somente nosso Gurudeva, né? Os antecessores dele. O Paranguru, todo Parampará, todo Guru Varga. Vamos ver se alguém fez uma pergunta, algum comentário. Hoje à noite, vamos continuar a leitura. Vamos entrar no outro tópico aqui. Apenas uma pergunta. Srilacharya Maharaj já falou que só existe uma pergunta. Todo o resto de perguntas que nós temos são perguntas da mente. Mas existe somente uma pergunta, que é a pergunta fundamental para nós termos elevação espiritual. Então, hoje à noite, vamos ler essa pergunta aqui. E é o que Parikshit Maharaj perguntou para Shukadeva Goswami. Todo mundo sabe a história, né? Parikshit Maharaj, ele recebeu a maldição de um Brahmana, e ele ia morrer em 7 dias com a picada de uma cobra. E ele ficou desesperado, o rei. Ele falou, o que vou fazer? O que é melhor para fazer em 7 dias que me restam aqui? E aí a resposta de Shukadeva Goswami. Em uma semana, Shukadeva Goswami, ele descreveu o Śrīmad Bhagavatam para Parikshit Maharaj. Então, vamos ver agora quem está aqui conosco. Se tem alguma pergunta. Antes de cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Por enquanto aqui tem só comentários falando Dandavat Pranam, né, reverenciando um ao outro. Não temos perguntas, nem comentários. Vamos então cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Antes de encerrarmos a transmissão. À noite, essa aula que estava lendo agora, ela continua, o programa começa às 19 horas. O programa completo, e a aula começa às 20 horas. Mas participem do programa completo. É importante participar do Arati, é importante participar das canções, do Kirtan, a religião dessa era, o canto congregacional dos Santos Nomes. É claro que o Harikata é mais importante, mas todo o resto é importante. Senão não estaria no programa que Srila Siddhara Maharaj instituiu. Quem elaborou o programa foi Srila Siddhara Maharaj. Então, um devoto puro, um santo, falou que era para fazermos isso, por isso fazemos o programa completo, não fazemos somente o Harikata, nós fazemos o programa completo, porque tudo é importante. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Krishna Jadavaya Namaha Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta
করি চরণ বন্দা জয় গোসাই করি চরণ বন্দা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা জয় গোসাই যার মুনি তার জয় গোসাই যার মুনি তার দাসবার পদরেণু পুরা পঞ্চদা তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা তাদের চরণ সেবী ভক্ত শোনেবা জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জনমে জনমে মোরে অভিলাষ জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস জয় গোসাই জবে ব্রজে কইল বাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিল প্রকাশ আনন্দে বল হরি ব্রজ বৃন্দাবন 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 শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমার শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস নাম সংকীর্তন কহে অতম দাস নাম সংকীর্তন কহে অতম দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari, Jaya Sacinandana, Gora Hari. Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Dayanitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora, Hari Bo, 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 Hari Bo.
Então não percam amanhã o festival de Lalita Saptami, o aparecimento de Sri Lalita Devi. Vamos falar o humor de Lalita Devi. Lalita Devi queria ter 1000 corpos para servir o casal divino Radha Krishna da melhor forma possível. Então, e no sábado, amanhã é sábado, é Lalita Saptami, aparecimento de Lalita Devi. E no domingo é o festival de Shrimati Radharani, Sri Radhastami. Sri Radhastami, aparecimento de Shrimati Radharani. Nós somos servos de Shrimati Radharani. Então, não percam. Vamos ver aqui quem está conosco hoje. Temos aqui a Shrimati Devidasa assistindo conosco. Dayanitai Prabhu conosco aqui também. Ishan Krishna Prabhu também aqui conosco. Deixe-me ver quem mais. A Paula Coelho também conosco aqui. Radhakanti Devidasi. Saravanan conosco também. Esther Rodrigues. Radha Ramires também conosco. Manhar Vyas. A Carla Dias participando conosco. O Fanny Bhushana Prabhu também. Jeffrey Lopes. Que aparecem para mim são esses. Se tiver mais alguém aqui, é o que aparece para mim aqui no Facebook. Eu agradeço a presença de todos. A Associação Sadhu Sangha, como foi dito hoje. Sadhu Sangha é muito importante. E se eu cometi alguma ofensa, me perdoem. Dandavat Pranam até a noite às 19 horas.